E aí, meu povo, tudo bem? Vamos dar continuidade. A gente já falamos sobre a introdução, já falamos sobre a palavra, já falamos sobre a semente, já falamos sobre o semeador e agora nós vamos falar sobre solos. Carla, é óbvio que para qualquer um que pegue a palavra de Deus, a Bíblia e ler essa parábola, a gente vai ter noção que Deus estava falando das pessoas. Sim, ali Jesus Cristo estava falando que os solos que a Bíblia vai citar e vai falar sobre diversos solos, sim, são os corações das pessoas, são as pessoas, sim. Deus traz de um modo figurado, mas dá para interpretar muito bem. Não precisa de ter tanta inteligência assim. Mas você já reparou que quando Jesus fala dos solos, né, da forma do reino de Deus, o qual ele configura, e muitos daqueles ali que estão ali não entendem, porque não foi dado da parte de Deus sabedoria para que eles entendessem, para que eles ouvindo não ouçam, para que eles vendo não vejam, sim, mas muito mais do que o coração dos homens, muito mais do que as pessoas que estavam ali reunidas escutando Jesus Cristo, escutando essa parábola, eu também posso dizer que esses solos são, apesar de ser o coração dos homens, sim, mas eu posso tratar também como ações, como atitudes, porque logo depois, quando os discípulos vão indagar Jesus, Jesus vai trazer o discernimento, a revelação de que solos são esses, né? Mas aí ele vai falar não somente do solo, mas vai falar de comportamento, vai falar de atitudes, vai falar sobre ações, sobre qual cada pessoa tomou ao receber essa semente, o qual Deus estava falando, que é a palavra de Deus, onde Jesus era o próprio divulgador, o próprio propagandista do reino de Deus aqui na terra. O que essas pessoas fazem quando recebem a palavra? Quais são as ações, quais são as atitudes das pessoas ao ouvirem a palavra de Deus? Qual tem sido as suas atitudes, né? Então aqui a gente vai falar, mas eram pessoas desviadas? Não, gente. Ali Jesus direcionava a igreja dele, ao povo de Israel. Não interessa se a pessoa tinha um patamar alto, um patamar pequeno, não. A palavra é para todos. O reino de Deus é para todos. Aquele que deseja estar usufruindo desse reino de Deus, ok? Então, muito mais do que coração de pessoas, muito mais do que pessoas, sim. Qual é a atitude que você está tendo, que eu estou tendo ao receber a palavra de Deus? Quais são as nossas ações ao receber essa palavra, ao estar diante de um mensageiro de Deus? O que nós temos feito? Será que essas sementes o qual Jesus tem lançado em nossas vidas são sementes que a gente pega para dar porrada em A, para dar porrada em C, para mandar todo mundo para casa do cacete em D? Será que é isso? Será que a palavra o qual eu tenho recebido de Deus tem sido para que eu possa mudar as minhas atitudes, as minhas orientações e os meus pensamentos ou não? Eu tenho pegado elas para trabalhar na vida dos outros porque eu entendo que eu não preciso da palavra de Deus, eu entendo que eu não preciso melhorar, eu entendo que eu não preciso mudar. Então, muito mais do que solo, muito mais do que corações, essas terras, essas rochas, esses espinhos, essa terra seca, árida, representa a sua atitude, representa o seu caráter diante de Deus ao receber uma mensagem, representa qual tem sido o seu egoísmo e qual tem sido a sua busca na revelação de Deus através da sua palavra, né? Porque às vezes a gente pega uma palavra, serve para tal irmão, não. Toda palavra ao qual você ouve, toda palavra ao qual você está de cara a cara é para confrontar você. Não é o irmão A, irmão B, irmão C, é para você. Se a palavra de hoje da sua igreja, dentro da sua liderança, tem sido transformação, não é transformação para eles, é para você. Se a palavra tem sido arrependimento, é para você. Se a palavra tem sido desobediência, é para você. Então, seja bênção, não seja um anátema, tá? Achando que a palavra de Deus é só para os perdidos. Não, a palavra de Deus é mais endereçada para aqueles que estão dentro do que para aqueles que estão fora. Porque aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro, esses sim precisam melhorar, tá? Não é porque você usa coque, saia, rodada lá no pé, terno e gravata, que você está transformado, que você está mudado 100%, não. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, qual é o solo o qual você tem tido como identidade na sua vida? Qual é o solo o qual você tem tido direção?
qual é o solo qual você tem deixado dominar a sua vida. Então, se coloque no lugar daquelas pessoas. Apesar de Jesus estar ali falando do reino de Deus, sendo um porta-voz diretamente de Deus, essa mensagem é mais para você, é mais para mim do que para essas pessoas. Era para essas pessoas na época, mas serve tanto para mim, tanto para você, do que para aqueles que estão fora, para aqueles que ainda não têm o conhecimento dessa fé o qual você tem exercido, para aqueles que ainda não têm noção dessa dimensão de glória, poder e força e majestade que Deus tem. Tá bom, meus amores? Então, quando você, no meu entender, fala de solos, é muito mais do que pessoas e coração, mas fala de atitude, fala de ação, fala de decisão. Ok, meus amores? Beijo.